Fala galera, beleza? Então, hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Vim trazer um vídeo falando um pouco dessa pedaleira. O pessoal que me conhece mais aí sabe que eu fiquei um tempo sem muitos equipamentos. E tô adquirindo alguns de volta agora. E o que acontece? Dentro das minhas condições, o que eu consegui comprar atualmente foi essa pedaleira aqui, a Zoom GFX5 da Zoom, né? É, e quando eu estava procurando sobre ela, quando me apareceu a oportunidade de comprar, eu estava pesquisando sobre ela, eu não tinha muitas informações. Aí eu fui procurar na internet e ela é uma pedaleira que eu sei que é antiga. Se eu não me engano, ela é da de 2004, 2003. E eu não tinha muita informação sobre ela. Então eu resolvi fazer meio que um review aqui só para passar para a galera mais ou menos assim. E alguém, se um dia procurar sobre essa pedaleira, ter um pouco de informação sobre ela. É uma pedaleira que na época, né, que foi lançada, foi top pra caramba. Era uma pedaleira que muita gente procurou junto com aquelas boss da época. E só que, tipo assim, tem muita gente que não dá muito valor para esse tipo de equipamento hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem uma variação muito grande de pedaleiras e pedais diferentes. Só que, assim, com o tempo que eu tenho tocando, com o tempo que eu tenho fazendo as coisas, eu comecei a reparar que tem muita coisa que não tem necessidade. Você tem que ver qual é a sua realidade para adquirir um equipamento, porque o equipamento não é barato. Nada de guitarra é barato hoje em dia, né? Então, com essa pequena pedaleira que eu consegui tirar o som que vai me suprir ali na igreja, que é onde eu toco, nos meus vídeos e tal. Só que tem muita gente que não dá muito valor. Então você tem que ver a tua condição e sobre para que você vai usar. Porque não adianta você ter um equipamento gigantesco às vezes e você não utilizar o que aquele equipamento ele te propõe. Tem muita gente que pega uma Quad Cortex hoje em dia para tocar na igreja. Aí o cara não grava, o cara não usa a saída estéreo, muitas vezes o cara não sabe como utilizar. Ou seja, fica um equipamento super caro sem ter muita função. O cara só usando às vezes ali o clean, o distortion, o drive e não usa mais nada da pedaleira. Beleza? Então, eu vou começar falando aqui mais ou menos, eu já mexi um pouco nela, já mexi em alguns efeitos. E eu vou tentar meio que criar um efeito diferente com vocês aqui, só para vocês ouvirem como é que vai ficar. Esse aqui é um efeito que já veio nela, não foi eu que fiz esse. Meus bancos eu botei para os primeiros. Mas é mais ou menos para explicar como é que funciona. Aqui na pedaleira existe um Exit Edit. Te pressiona ele. E esses botõezinhos aqui são os efeitos que você pode utilizar nela. Então, a primeira coisa que eu faço é sair desligando tudo. Aperta duas vezes e vou entrando em off. Você vai apertando e vai entrando em off. Até desplugar tudo. Só vai ficar, no caso, aquele ali. E você tem que saber o que tipo de som que você quer. No primeiro aqui é um booster. Você tem que saber se você quer utilizar o booster no seu efeito ou não. E nessa aqui, esse outro botãozinho daqui, ele é o que faz você mudar esse parâmetro. Então, você, no caso, como eu disse, ela é uma pedaleira um pouco limitada, ela tem dois tipos de ganhos aqui do booster, né? Do efeito do booster. Então você faz o som e você vê qual dos dois fica melhor para você. Se não for isso que você quer, você volta, bota em off. E esse aqui já é o compressor dela. Você também consegue modificar aqui. Tem esse ISO e tem o compre. Então você sabe ali mais ou menos qual que você quer. Aqui você, nesses outros dois botões aqui, você consegue mudar os parâmetros do compressor. Também a forma desse ISO. Você consegue mudar ele para você editar as frequências. Você escolheu aqui, por exemplo, o rig dele. Você vem aqui, você com mais ou com menos. Aqui você era do seu gosto. Aqui você tem que ir fazendo e ouvindo para ver o que você quer, como soa o seu som. Da mesma forma que temos drives. Ó,
tem os drives mais conhecidos, né? Antigos, mas os mais conhecidos. Você só vai mudando aqui, ó, fuzzy, metal. E aqui vai mudando alguns efeitos, ó. O Fender Drive, ó, o Marshall Drive. Você tem que ir vendo e escutando qual que você quer. Esse aqui é aquele da Bug, o Marshall. E aqui você vai mudando e você vai vendo qual é o drive que você quer. Aqui temos um equalizador que você pode mexer aqui por cima ou mexer aqui nesse botão também. Aumenta ou diminui. E aqui você vai, ó, modificando, vendo qual que você quer mais. O que você quer? O médio. Aquele lá era o outro agudo, esse aqui é o grave. Então, esse aqui é o volume, é o leve do volume. Então tem várias funções que você consegue ir mexendo nele só por esses botões aqui. Esses dois aqui e esse aqui do lado. E deixar off. Tem esse aqui que é o ZNR ou Gate. Da mesma forma você consegue mexer nele aqui. Você consegue configurar. E aqui é assim, você escuta, vê o que você curte e você vai fazendo. Gabinete. Tem alguns estilos. Beleza. Esse aqui tem aqueles efeitos modificados, né? Coros, flanger, phase, tremo. Aqui também tem o controle do wah, que é aqui do lado. Bem aqui do lado tem um botãozinho que você vai apertando ele e você diz para que você quer o botão, o pedal e o wah. Geralmente usa muito volume ou o próprio wah, mas você consegue deixar uma distorção, um efeito limpo, e você apertando ele, você consegue botar ele para entrar o phaser. É como se fosse um pedalzinho a mais, que é uma situação bem legal. Às vezes você tá usando todos eles aqui. Tá usando som limpo, aqui você tem um pouquinho de drive, aqui você tem um pouquinho de reverb, no caso aqui de delay, aí você dá um cliquezinho para frente e bota um reverb. Ou seja, você fica como se fosse mais um pedalzinho você utilizando. E esse aqui é o reverb. Tem alguns tipos de reverb bem conhecidos, spring, os delays, de hall, delay de hall, delay de room. Tipo assim, não é muita variação, não é muita opções, mas é bem funcional. Dependendo do que você for utilizar, ele é bem útil. E a qualidade também é bem boa, apesar do tempo que tem. Claro que temos pedais ótimos hoje em dia, pedais mais sofisticados, mas eu acredito que, por exemplo, o que eu uso, eu acho que a variação que tem nesse aqui é muito boa. É uma quantidade muito boa. Você consegue tirar o seu som. E aqui no final é o total. Aqui você vai ver o volume total dos efeitos. Aqui você vai ver as outras regulagens. Essa pedaleira aqui tem uma coisa legal, que é esse tal de Energy, que ele modifica um pouco, dá um pouco, não sei se é ganho ou brilho que dá mais nele, não sei explicar, né? Mas que você facilmente você consegue aumentar esse som. E tem aqui na parte analógica, você consegue fazer praticamente quase as mesmas coisas do que na parte analógica. Deixa eu voltar aqui para mostrar outras funções aqui da pedaleira. Eu, como não vou modificar nada, vou deixar do jeito que tá. Só vou sair daqui do outro banco aqui para... Aqui eu voltei pro banco normal que estava utilizando. Nessa pedaleira aqui também tem uma coisa legal. Por exemplo, se você manter esse aqui pressionado, você entra para o modo manual dela. O que seria o modo manual? Seria literalmente como se você tivesse pedaizinhos separados. Aqui, nessa primeira, você tem um drive. Vem até o nome aqui, drive. Aqui você consegue escolher que estilo de drive você quer. Você, claro, tem que entrar lá na Edit, salvar para salvar os efeitos que você quer aqui. Ou seja, que você tem algum estilo de drive. Mas se você quiser mudar na mão aqui na hora, aqui rapidinho, mudar para o estilo do som que você quer, você consegue. Aqui você tem o efeito, no caso, tá aqui mod.
No caso, aquelas modulações que tem ali, você consegue escolher uma delas para deixar aqui como principal. E aqui você tem o reverb. Aqui você escolhe o tipo de reverb ou delay que você queira e você deixa ali. Quando você for utilizar no modo manual, você só aperta esses pedazinhos, eles ligam e desligam normalmente. Saindo aqui do modo manual. Modo manual. Uma outra coisa que eu quero explicar que é simples, mas só que, tipo assim, é o que eu falei. Aqui, isso você não vê em algumas informações, você não vê vídeo, por ela ser antiga, e a galera não fazer vídeo mais dela. Mas tipo assim, por exemplo, eu tô com um efeito aqui ligado. Se eu manter pressionado, eu entro, aqui já seria o afinador dela. Só que esse afinador sai som. Se você manter pressionado ele um pouco mais de tempo, ele entra no modo mute, que seria o quê? Seria um afinador sem som. Isso também é um adianto para quem está na igreja, às vezes está ligado em linha, não quer que saia som lá, né? No caso lá da igreja, a gente usa live, então às vezes o som tá ligado na live, tá aberto para live, você vai ficar afinando, o som saindo na live, saindo no culto, não é legal. Isso aqui é uma função bem legal. Outra coisa que tem nessa pedaleira aqui para eu poder falar, aqui é o botão de liga e desliga. Isso é muito legal, porque não é igual as pedaleiras que você pluga e já fica aceso. Aqui tem um level, que no caso aqui é o level geral da pedaleira, o volume, né, vamos dizer assim. Tem gente que usa em 100%, eu particularmente não uso, eu uso ele mais ou menos em 50%. Se por um acaso você achar que você quer um pouquinho mais de som, você consegue vir aqui e aumentar por ele mesmo. Tem saída para fone, ou seja, se você quiser estudar, às vezes fazer uma coisa com fone bem aqui, você consegue. Isso para quem estuda em casa é bem útil, porque as pessoas às vezes ficam chatas, né? Ficar tocando o tempo todo. Toda hora esse barulho. Isso aqui é uma coisa que adianta. Aqui tem aquela entrada do output LR e a L aqui é mono. O que eu acho legal é que, tipo assim, apesar de ser uma pedaleira antiga, se você quiser ligar em estéreo direto na mesa, você consegue. Isso aqui é uma coisa bem legal. Aqui é um auxiliar. E esse aqui é a saída normal para a guitarra. Então eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou tentar gravar agora um pouquinho do som que eu já fiz nela. Que é o som que eu uso na igreja. Vou pegar a guitarra aqui para tentar fazer esse som. Esse é o meu som clean. É um som bem limpo, ou seja, apesar de eu estar numa caixinha bem... Não estou em mesa, não estou em nada, ligado em linha nem nada disso. Dá pra ver que é um som bem limpinho, som bonito. Consegui configurar dessa forma. Aqui eu coloquei um chorus. Ou seja, o chorus também é uma qualidade de efeito muito boa. É o que eu falei, você tem que ver a sua necessidade. Esse efeito aqui no caso já me adiantou bastante, já é o chorus que eu preciso usar na igreja, é um chorus que eu consigo utilizar. Eu achei ele bem bonito. Apesar do tempo dessa pedaleira, eu achei esse chorus bem bonito. Esse aqui é um drive make leve. Ou seja, um drive bem levinho. Aqui é o som de flanger dele. No som do flanger aqui eu coloquei o pedal aqui para fazer uma função de aumentar o tempo dele. Ao qual eu controlo também aqui no próprio pedal, eu consigo diminuir a quantidade. Modificando aqui, eu botei o phaser.
Fez da mesma forma que eu utilizei. Consegui botar no pedal também aqui, para ele ficar mais... Consigo fazer aquela introduçãozinha do Ao Erguermos as Mãos, da Aline Barros, usando esse efeitozinho. E esse aqui é um delay que eu coloquei. Esse efeitozinho aí dá bastante ambiência pro som. Então é um som que eu curti. Eu ainda não fiz um específico para um drive com distorção. Ele você consegue utilizar, fazer esse esquema. Eu posso botar um drive nele e botar uma distorção ali no pedal ali, jogar para frente e dar um ganho a mais, né? Dar um corpo a mais pro som. Mas eu ainda vou ver isso. Mas a princípio é isso. Eu gostei bastante da pedaleira, porque eu uso foi o que eu falei. Você tem que ver a sua necessidade. Não adianta você investir às vezes em equipamento muito caro, muito sofisticado, e você não utiliza a metade do que você utiliza. Você tem que, com os seus meios, tentar arrancar uma melhor qualidade de som, o melhor que você consiga fazer com as suas condições. E para quem às vezes pensa, pô, não sei nada do GFX5, será que eu devo adquirir? Vai ser uma oportunidade de pegar um preço legal. Pro que eu penso, eu acho que serve sim. GFX8 também, que é um pouquinho mais antiga, se eu não me engano é de 99 ali. Então é isso, rapaziada. É mais para o pessoal conhecer mais a pedaleira, saber a qualidade do efeito de som. Se tiver alguma dúvida, só deixa aí no comentário e que eu vou respondendo assim que puder. Valeu? Um abraço. Fala, galera, só para complementar o vídeo que eu vou postar agora, eu estava assistindo ele e eu esqueci de falar algumas informações que eu julgo interessante, que eu vi que eu não falei no vídeo. Em relação a salvar o efeito que você fez, você tem, quando você coloca ali em Story, você clica nele, ele salva, você salva o efeito da Story, e você aperta a primeira vez, ele vai te perguntar, quer salvar isso nesse banco? Aí se você apertar um outro banco daquele ali, ele vai salvar no outro banco. Mas por exemplo, o primeiro, eu comecei a editar no primeiro, eu quero salvar esse vídeo, esse som aqui nesse primeiro banco aqui, você aperta Story de novo, ele salva ali. É uma coisa que eu não deixei de falar. Outra coisa que eu deixei de falar, lá no final, quando você vai passando para baixo, entra numa parte, no caso da edição total ali, entra numa parte sobre letras. E você consegue mudar o nome do efeito. Girando ali, você coloca aqueles botõezinhos tudo para baixo, vai entrar numa parte de letras. Na parte de letras você vai mudando virando pro lado ali aquele botãozinho. Ele vai mudando a letra. Quando você terminar de escrever o que você quer, você vai lá e aperta Story, salva o efeito com o nome que você quer. É uma coisa também que eu esqueci de falar. Um outro detalhe que eu esqueci de falar também é que eu falei, dá pra botar no pedal ali de volume ali, no caso, né? Você pode botar ou você pode botar alguns efeitos. E usar ele como um quarto pedal. No caso ali tem 3 e você consegue usar ele como um quarto pedal solto. Isso só no modo manual. No modo manual você consegue colocar, tipo, o primeiro é um drive, o segundo é uma modulação, o terceiro é um reverb. O quarto, no caso que seria o pedal de volume ou OA, você consegue salvar ele também como um outro efeito. Você pode botar uma outra modulação nele, você consegue colocar um outro, por exemplo, tá usando um drive lá e você quiser usar ele como distortion. É como se você acionasse os dois pedais no chão, eles sendo soltos, você acionasse os dois, para dar um ganho a mais ou um booster a mais.
Então é no modo manual que ele vai fazer isso. No caso, se você salvar um efeito, você pisar pro outro, vai mudar o efeito que você tiver salvo. É só para complementar, que eu acho que não ficou muito claro no vídeo. Valeu? Tamo junto.